Olá pessoal, estamos já a começar, por isso fica atento. Vão passar aqui as formas como tu podes ser bênção para nós, ou portanto para a nossa igreja, e também como a igreja pode ser bênção para ti. Por isso fica atento. Até já! Deus no início, na criação, antes do tempo existir. Do nada falaste, e da escuridão luz veio o mundo abrir. E ao teu falar, galáxias incontáveis a
Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. É um prazer estar com vocês, todos vocês, poder partilhar uma mensagem para este domingo também. Estamos num tempo de férias para alguns, não é? Uns especialmente estão na praia, por aí a desfrutar também das belas praias que temos no nosso país. Mas sempre nós temos queremos manter este compromisso convosco de partilhar uma mensagem, e todos os domingos nós podemos ter uma mensagem para vocês enquanto não começamos com as nossas atividades presencialmente, sabendo que cada mensagem, que a palavra de Deus nunca cai em vão e que ela sempre irá produzir o fruto necessário. Eu por acaso ontem fui a primeira vez à praia este ano, e estou assim um bocado mais queimadito e cansado, mas quero mesmo ser de bênção para ti e para a tua família e poder partilhar algo de Deus para ti, tá bem? Como hábito, antes de iniciar a partilha, vamos então ter uma palavra de oração, tá bem? Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado por podermos experimentar do teu amor, da tua provisão. Tens cuidado de nós, Senhor, tens cuidado de cada um e vais continuar a cuidar, Senhor. Obrigado porque sabemos a quem nós servimos, a quem seguimos, e queremos ver, Senhor, mais pessoas tocadas por ti, pessoas que vivam com fé, não presas às emoções nem às circunstâncias da vida, mas pessoas que fiquem firmes na fé, na confiança, sabendo, Deus, que tu controlas todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Por isso, Deus, ajuda-nos a entender a tua palavra nesta tarde. Ajuda-nos a despertar em nós a nossa fé, o cuidado que temos, Senhor, da nossa vida, e possamos ser servos fiéis, Senhor. Ajuda-nos, Deus, em todas as coisas, Deus, para a tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Nós temos continuado e tentado a dar alguns ensinamentos da primeira carta aos Coríntios. Nós já fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo e agora vamos para o quarto capítulo. E nós sabemos que a igreja de Coríntios, um breve resumo, naquele tempo era uma igreja com muitos talentos, com muitas pessoas, vários lugares, com pessoas com posses, pessoas com menos posses, mas era um lugar, um centro comercial, e a cidade de Coríntio era um lugar onde havia pessoas de todos os lados. A igreja era um ponto estratégico ali, porque muitas pessoas ouviam a palavra de Deus, ouviam o Evangelho, e podiam se converter, mas também era uma igreja, por outro lado, também dava alguns problemas, desde de tomar partidos, desde divisão, desde murmuração, desde se queixarem. E a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios é uma carta muito forte, uma carta que tende a resolver esses problemas, em que Paulo procura mesmo exortar os coríntios a mudar a sua vida. E algumas coisas que eu gosto de dizer que a carta aos 1 Coríntios, ela se compara muito aos tempos que nós estamos a viver hoje, e se tu tiveres esse desejo de aprender mais, lê a carta aos Coríntios, compara as coisas, assiste-nos também nos vídeos, nos anteriores, e que tu possas ser abençoado também desta partilha. E entendemos que a primeira carta de Coríntios é quase uma fotocópia, o que os tempos a viver hoje é quase uma fotocópia. Nós vivemos tempos em que há muito talento, há muitas pessoas talentosas na igreja, mas também há muita confusão, muito maus entendidos, muita divisão, e a carta de Coríntios ajuda-nos nisso. Então, o ponto 4, Paulo está a tratar de alguns assuntos que preocupavam, no qual em que um deles era a divisão, em que uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Apolo. E Paulo ele vai abordar no capítulo 4 um pouco mais isso, e ele vai nos explicar um pouco mais o que é a falta de consideração que os corintianos tinham para com os seus líderes. Então, no verso 1 ele começa a dizer assim: vocês que abram a vossa Bíblia, mantenham aberto, tem uma Bíblia, abram-na, porque vamos ver o texto corrido, tá bem? Vamos parar em alguns pontos. Então, diz assim no verso 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros de Deus. A palavra original que está aqui para ministros é uperetes, que significa os remadores inferiores de um barco. Ou seja, aqueles que estão lá em baixo, você já visto algum filme daqueles homens que estão lá em baixo a remar. Então ele está a dizer que esta expressão foi só usada aqui. Então os ministros de Cristo, os ministros daqui, ele usa esta expressão. A tradução em português é muito limitada, então às vezes perde alguns significados.
Então, quando nós temos esta possibilidade de pesquisar as palavras originais e tudo mais, nos dá a abrangência e percebemos melhor o que ele está a tentar explicar. Então, o que acontece é ele servia como aquele operador inferior dos barcos, que estava lá embaixo a remar para que o barco andasse. Era alguém inferior. Ele está a dizer, nós que todos os homens nos considerem como estes, os remadores inferiores, que nos considerem como dispenseiros de ministros, ou seja, a palavra para dispenseiros é oikonomos, que eram responsáveis, são a expressão de, os grandes senhores, eles tinham pessoas que cuidavam das quintas, eram escravos, mas eles delegavam um escravo para ser o oikonomos, que era ele que cuidava dos afazeres da quinta, ele é que dirigia os escravos, mas ele continuava a ser escravo. Então, e Paulo está a dizer isto, eu quero que vocês reconheçam que nós somos os remadores num barco inferior, estamos a remar, ninguém vê quase o trabalho que estamos a fazer, mas estamos a remar. E por outro lado também somos os oikonomos, somos os responsáveis por todo o trabalho, mas temos a mesma, perante o padrão somos iguais a todos vocês, mas temos uma responsabilidade maior. Então Paulo está a dizer o que é que eles têm de entender, quem é que eles eram, quem é que os apóstolos seriam, quem é que os pastores são. Têm estas funções. Depois ele diz, há um requisito que é básico, ou seja, para ter estas funções, ele diz assim, além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Ou seja, para bom líder, a grande característica do bom líder não é ele pregar bem, não é ele ter grandes dons, mas acima de tudo ele seja fiel ao Senhor e ele faça o trabalho, mesmo às vezes quando está sozinho, mesmo às vezes quando não tem ninguém, mesmo às vezes quando as coisas estão difíceis, ele seja fiel até ao fim. Depois Paulo fala sobre o ponto central que ele queria tocar. Naquele tempo os corintianos eles criticavam, eles faziam muitos julgamentos sobre os pastores A, B, C, eles faziam comparações, eles tomavam partidos. Então Paulo depois vai assim no verso 3, todavia a mim muito pouco se dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os dignos dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Uma ressalva aqui, quando ele diz que ninguém me julga, não me julga a mim mesmo, ou ninguém me julga, Deus é que vai julgar. Paulo está a dizer várias coisas, porque às vezes nós podemos pegar neste texto e interpretar de forma errada. Ele diz, ninguém pode julgar. Não, as pessoas, elas poderão te julgar. Obviamente que o Estado pode te julgar se tu cometeres algum crime. Agora, há coisas que não te podem julgar, porque tem a ver com coisas do teu coração, tem a ver com coisas que as pessoas não sabem. Então, Paulo está a dizer que ele não se importa, eu não estou a importar para com os vossos julgamentos, eu não estou mesmo preocupado. Ele diz, e o sentimento de Paulo é interessante, que ele diz, em nada eu me sinto culpado. Mas mesmo assim, ele diz, mesmo eu não me sinto culpado, eu não sinto que sou alguma coisa ou estou justificado. E o que ele diz é que, mesmo que o meu próprio sentimento não me culpe, não me condene, isso não é garantia que eu estou certo. É o que ele está a dizer. O que interessa, acima de tudo, é o julgamento do Senhor. E não o julgamento das pessoas, não o julgamento dele, mas o julgamento do Senhor. À parte, obviamente que nós devemos avaliar as nossas vidas, devemos avaliar tudo à nossa volta, devemos avaliar constantemente o nosso coração, perceber se estamos corretos, orar ao Senhor, que o Senhor nos ajude e tudo mais. Obviamente mas o maior julgamento que vem à nossa vida será o julgamento do Senhor, será perante Ele que todas as coisas que nós fizemos, os desígnios do nosso coração, o Senhor Ele conhece o nosso coração e aí é que será a prova total de tudo. Então, muitos de nós nesta vida podemos de alguma forma julgar outros, podemos apontar dedos e posso dizer que garantidamente se calhar nós somos injustos porque se calhar nós não conhecemos a história toda de tantas coisas. Então Paulo está a dizer, olha, vocês, por outras palavras, Paulo está a dizer, não vale a pena vocês terem a julgar, porque isso para mim não vale nada, ou seja, o julgamento da minha vida está nas mãos do Senhor e é Ele que conhece o meu coração e tudo aquilo que está escondido, seja de mim, seja dos outros, tudo será revelado no tempo certo de Deus e Deus irá revelar a nossa vida. Então, nós podemos esconder uns dos outros as coisas, podemos esconder de pessoas que nós amamos, mas tudo isso será descoberto no dia em que o Senhor planeou para ser descoberto. Então, tudo aquilo que nós fazemos nas trevas será trazido para a luz, diz a sua palavra. Depois,
no verso 6 ao verso 7, ele diz assim: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Por quem te diferença? O que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, porque te glorias como se não houveras recebido. E o Paulo fala acerca da comparação. Ele diz: olha, eu da mesma forma não uso essa forma de julgar, comparar de mim entre o Apolo. Ou seja, apliquei essa por amor a vocês. Nós não vamos estar a fazer comparação, porque todos nós somos dispensados, todos nós temos a nossa função. Então, e Paulo fala a corrigir os irmãos para eles não tomarem partidos, a sou de Apolo, a sou de Paulo, porque essas coisas são difíceis. Eles têm de tomar, acima de tudo, eles têm de seguir a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para a vida deles. Acima de tudo, eles têm de perceber que, seja Apolo, seja Pedro, seja Paulo, seja quem for, acima de tudo, os homens passam, Deus continua e a sua vontade vai continuar. E nós temos de fazer a sua vontade. Ou seja, obviamente que nós podemos ter uma afinidade por A, B, C, D, mas precisamos entender que a nossa vida com Deus, a nossa afinidade com Deus, ela não deve estar dependente de A, B, C, D, mas deve estar dependente de nós. O cuidar da tua vida espiritual deve ser teu e somente teu, e tu deves cuidar da tua vida. Obviamente que há líderes, há pessoas, há pastores que cuidam de nós, e que nos direcionam, nos dão palavras, dão-nos conselhos, e que nós devemos ter em consideração, como Paulo diz no início, que os homens nos considerem como ministros de Deus e dispenseiros dos ministérios de Deus, e as pessoas devem sim amar os seus pastores, devem cuidar dos seus pastores, e Paulo está a dizer só que não façam a comparação, porque cada um tem a sua função no reino, não é? E depois ele diz assim, na parte em que ele diz porque é que vocês estão a se ensoberbecer, ou seja, porque é que vocês estão-se a orgulhar, ou como se quase o coração deles estava quase: eu ganhei isto, nós ganhamos isto, este nosso lado vai ganhar isto, como se houvesse, estão a entender, ou seja, como se estivessem a ganhar. Então eles estavam demasiado orgulhosos na sua carne, eles estavam orgulhosos naquilo que conquistavam. É por isso que Paulo depois diz no verso 8, diz assim: já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e por ver a Deus reinasseis, para que também nós reinemos convosco. O que acontece é que os corintianos estavam a progredir na sua vida da carne, na sua vida secular, mas não na progressão, e muito longe da progressão da sua fé cristã. E eles estavam bem na vida, eles tinham os seus posses, e Paulo está a dizer que eles estavam a caminhar sozinhos. Eles estavam: ok, vocês estão bem na vida, vocês têm as vossas posses neste mundo, e vocês acham-se os maiores com isso tudo, mas vocês estão sozinhos. E Paulo está, os corintianos, eles diziam: olha, nós temos isto e os apóstolos não têm, nós temos cargos, somos pessoas importantes da cidade, os apóstolos não são, nós somos pessoas com bens, com posses, os apóstolos não têm. Então eles sentiam que o que eles tinham, eles estavam bem, então que eles eram superiores, ou que eles eram importantes demais ou seja, mais do que os apóstolos. É por isso que eles eram tão importantes que eles não consideravam os apóstolos que passavam dificuldade. Ou seja, e hoje em dia nós às vezes temos esta tendência. Hoje em dia nós ignoramos muitas vezes os pastores, ignoramos muitas vezes aqueles que Deus tem chamado, porque se calhar vivem vidas mais limitadas, com menos posses, com menos destaque. E nós depois temos tendência a apreciar, porque nós queremos apreciar gente com fama, gente com dinheiro, gente bem colocada, e muita gente, muitos pastores, são pessoas simples, pessoas que têm o seu trabalho, ou pessoas simplesmente que não têm grandes posses, e não são pessoas que nós gostaríamos de tirar uma foto para pôr no nosso Instagram, seja o que for. Ou seja, muitas vezes temos só queremos fotos com alguns pastores. Muitos de nós, se calhar, temos um pastor que cuida de nós anos e anos, e nunca colocámos uma foto com eles no nosso Instagram, mas se for preciso ver um pregador de fora, e nós colocamos a foto com o pregador de fora famoso no nosso Instagram, mas quem cuida de nós é o nosso pastor local, e que nós nunca tivemos aquele prazer de tirar foto. Porquê? Porque ele não é conhecido, não é importante. E é este o problema que nós vivemos, e é isto que 40 anos passavam e que nós vivemos hoje nos dias que correm. Nós queremos aparecer nas fotos, queremos aparecer com pessoas importantes, e se calhar há pessoas
que não têm tanta importância, que Paulo está a dizer, e que se calhar que não são importantes, não são pessoas que promovam os likes para a nossa página, então nós deixamos de lado e vamos atrás daqueles que nos promovam a nossa página e nos façam sentir especiais também. Então é um pouco uma comparação para os nossos dias atuais. E Paulo está a dizer, vocês estão cheios, vocês estão bem. Eles estavam bem, eles tinham boas coisas, eles estavam satisfeitos. E é por isso que o problema é que nós temos tendência a isso. Quando nós estamos bem, nós pensamos, eu não preciso de ninguém, eu estou bem. E este é o problema, é que nós não só agimos assim com as pessoas, mas agimos assim com Deus também. Nós temos tendência a, quando estamos bem, nós não procuramos Deus. Quando as coisas estão bem, estamos a ter o que nós não procuramos tanto Deus. Nós procuramos caminhos mais fáceis, nós procuramos conforto, procuramos ter uma vida confortável, vendemos a nossa fé pelo nosso bem-estar, trocamos todas essas coisas. Então, todos nós precisamos de analisar a nossa vida e perceber o que é que eu estou a investir, onde é que eu estou a investir, o que é que está a acontecer com a minha vida. Será que eu estou a ser o exemplo de Cristo na minha vida? E por isso depois Paulo, ele no verso 9, ou seja, vamos ler, em que ele conta um pouco do percurso dos apóstolos, dele mesmo. Ele diz assim, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede e estamos nus e recebemos bofetadas. E não temos pousada certa e nos fadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não tereis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. O que é que Paulo está a dizer? Paulo está a dizer, Paulo, eu não quero que vocês envergonhem, eu não quero que vocês sintam-se vergonha de nós, mas nós somos os vossos pais. Fomos nós que vos geramos. Ou seja, e se vocês, de alguma forma, têm de bênçãos, alguns de vocês desfrutam de coisas desta vida, Paulo está a dizer, vocês tornam-se egoístas e desligam-se daqueles que vos criaram, que vos geraram. É a mesma coisa de... Paulo está a dizer, é a mesma coisa que vocês hoje falam mal de nós, é a mesma coisa daqueles filhos egoístas, que os seus pais trabalharam a vida toda para lhes dar condições e deram-lhes bens e condições de toda a forma, educação e tudo mais, e os filhos hoje não querem ser dos pais, ignoram os pais e não respeitam os pais e tudo mais. Então Paulo está a dizer um pouco acerca disso, olha, vocês, em vez de vocês estão agarrados, nós, apóstolos, nós somos o pior, nós somos os últimos, nós para o mundo nós não prestamos, as pessoas falam de nós oramos por elas, nós somos bufetados, nós as pessoas nos agridem fisicamente, também psicologicamente, mas mesmo assim nós continuamos firmes. Ele diz, vocês têm as vossas casas, nós não temos onde descansar, nós cansamos, nós sofremos, e ele diz, então eu estou-vos a dizer isto como filhos amados, entendam o preço que nós estamos a pagar, para que vocês, pelo menos, tenham em consideração tudo aquilo que nós fizemos por vocês. E isto, hoje em dia, nós temos esta mentalidade. Nós hoje procuramos pessoas, procuramos líderes, procuramos lugares onde possamos ser amados, para ser importantes, e Paulo está a dizer que Deus nos chamou para estamos condenados, somos o espetáculo do mundo, somos loucos, e ele está a dizer que eles eram rotulados de fracos, os outros eram de fortes. Então a verdade é que se nós, um verdadeiro cristianismo, nós temos de entender que há um preço a pagar e que nem sempre haverá mar de rosas, nem sempre as coisas vão ser doces, obviamente as coisas vão ser amargas, mas nós precisamos considerar aqueles que nos lideram e possamos, como diz Paulo, sejam meus imitadores, ou seja, que é sacrificando a ele, possam gerar outros, que é o objetivo de tudo. É nós, sacrificando, nós possamos gerar outros espiritualmente, possamos ganhar outros para Cristo, possamos partilhar a mensagem de Cristo que traz esperança à nossa vida e que nos muda. Depois, Paulo, no fim, ele diz depois no verso, deixa-me aqui, 17,
Verso 17, assim, por causa de vós vos mandei Timóteo. E quem era Timóteo? Era um filho, era o jovem discípulo de Paulo, alguém que é amável. Ele diz aqui: é meu amado, que é o filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, diz Paulo, como se eu não houvesse de ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Paulo está a dizer: olha, há alguns que andam aí todos inchados, a achar-se importante. Então eu não vou só estar a ouvir as palavras deles, mas eu vou ver a virtude. Eu vou ver o que realmente eles fazem. Porque há gente que critica muito, que fala muito, que aponta muito, mas não fazem nada. Eles não mexem uma palha, eles não investem €1, não investem nada. Eles não fazem nadinha de nada. Quanto menos fizerem, melhor para eles. Mas eles andam inchados com palavras, com sentimentos. Isto acontece em toda a nossa realidade de igreja, em todo o mundo. Normalmente nas empresas, no meu trabalho, tem gente que fala, está sempre a apontar os erros dos outros, mas eles também não fazem melhor. Ou seja, e nós temos esta tendência. Então, pela virtude, nós vamos conhecer. Então, Paulo dizer: eu vou estar com vocês. Então, aqueles que andam inchados, eu vou conhecer realmente pela virtude. Porque ele diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis ir ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo está a dar a escolha a eles. O que é que vocês preferem? Entender isto agora e perceber que estão errados e mudar, e eu vou aí com o espírito de amor e mansidão, ou eu vou ter de ir aí com a vara, corrigi-vos e vos dizer como vocês estão errados. E Paulo está a ensinar aos corintianos o lugar deles, entenderem que são como filhos e que eles possam respeitar quem os lidera. E o maior respeito e o melhor cuidado é nós amarmos quem nos lidera, amar quem nos dirige, quem nos traz direção, quem nos traz a palavra de Deus, e amar aqueles que fazem essa sua missão e que possam levar a palavra a outras pessoas. E nós, como filhos amados, possamos imitar aqueles que imitam a Cristo. Que nós possamos seguir firmes no propósito de Deus, entendendo que o maior julgamento será diante de Deus, não será nos homens. Os homens julgam erradamente, muitas vezes injustamente, e às vezes de forma maldosa, mas Deus é o justo juiz. E nós sabemos que a nossa forma de estar, a nossa forma de viver, a nossa forma de ajudar outros a crescer, a nossa forma de ajudar outros a mudar, e possamos ter humildade suficiente para reconhecer isso. E assim, quando olhamos para aqueles que servem a Deus, possamos olhar com consideração, sejam eles da nossa igreja ou não da nossa igreja, mas possamos amar e cuidar de todos aqueles que Deus faz chegar à nossa vida, com muito amor e muito cuidado. Então, para ti, nesta tarde, aquilo que eu quero que tu te lembres e tu fiques memorizado, é que não sejas daqueles que falam mal e que estão sempre a criticar, a julgar outros, a apontar dedos, mas que possas fazer diferença, possas realmente ajudar as pessoas a crescer, possas ser alguém que cultiva a palavra de Deus, alguém que ama, alguém que seja um cuidadoso, porque te queixares a outros dos problemas de outros não vai resolver os problemas dos outros dos quais tu falas. Então que possas ser uma pessoa sincera, frontal, pessoa que ama a Cristo e que serve a Cristo, como alguém que, como um filho amado, como cuida dos seus irmãos e possa amar os seus irmãos. Então nesta tarde, esta mensagem, partilha, queria deixar com vocês, que possamos cuidar da obra que Deus nos deu, das pessoas que Deus nos deu, cuidar uns dos outros à nossa volta, possamos abraçar-nos uns aos outros, possamos olhar para as nossas falhas e limitações e possamos nós próprios se ajudando e fortalecendo uns aos outros no nosso meio de igreja, no nosso meio de estar e viver. Então que Deus possa brilhar na tua vida e que Deus possa tocar na tua vida, e se tu és uma pessoa amarga e amargurada com a vida, pede a Deus que Deus mude isso, pede a Deus que transforme a tua vida, não fiques preso naqueles que te fizeram mal, mas Deus é perito em nos tirar do lugar de sofrimento e de tristeza e nos levar para uma vida com propósito, uma vida em que Ele é o Senhor. Então deixa esta partilha para ti, para a tua família, e que tu possas partilhar com toda a gente. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, e quinta-feira teremos o nosso direto na nossa página, vamos ter também no Instagram, vamos tentar ter no Facebook, apesar que algumas dificuldades têm dado a dar ao Facebook, mas iremos ter no Instagram também. Deus te abençoe e obrigado por assistir. Tenha uma ótima semana.
tenhas gostado da mensagem do Pastor Tiago. Se estás em casa e aceitaste seguir Jesus, fica a saber que não estás sozinho, que nós estamos aqui para caminhar contigo, por isso de certeza que vai aqui aparecer as formas como podes contactar connosco. Manda mensagem, fica a saber que nós estamos aqui para ti. Também, se tiveres algum motivo de oração, da mesma forma, contacta connosco, nós estamos aqui para te ajudar, nós temos a nossa equipa de oração e vai orar por ti. Por isso, já sabes, para a semana à mesma hora e desta benção. Uma boa semana.